Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Azar e hoje eu vou esclarecer tudo sobre essa polêmica aí que surgiu dos signos que mudaram e do 13º signo. E antes de começar a explicação, eu já quero deixar claro que não, os signos não mudaram e eles nunca vão mudar. Nunca. E não existe signo serpentário. Bom, mas de onde que surgiu toda essa polêmica? Já tem um tempo que os astrônomos estão alegando que as datas dos signos estão erradas e que na verdade existe mais um signo do zodíaco. E aí então eles fizeram uma tabelinha nova, com as datas certas, levando em conta exatamente o período que o Sol passa por cada constelação, incluindo essa constelação nova que é de Ofiuco. Só que se você for ver essa tabelinha, você vai ver que ela é um pouco esquisita, porque tem signo que é super longo e tem signo que é super curto. E pra gente entender por que os astrônomos estão falando isso, primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Existem 88 constelações espalhadas pelo céu inteiro. Então, imaginando que isso aqui é a Terra, tem constelação em volta da Terra inteira. Então, tem constelação aqui, tem constelação aqui, tem constelação aqui, tem constelação em volta da Terra inteira. E no céu existe uma faixa imaginária de 360 graus que a gente chama de eclíptica. Então, imaginando que aqui é a Terra, a eclíptica é uma faixa, como se fosse um cinto em volta da Terra, que tem 360 graus. E é na eclíptica que estão situadas as constelações do zodíaco. Então aqui está a constelação de Áries, depois a constelação de Touro, aqui de Gêmeos e assim por diante. Quando a Terra faz o seu movimento ao redor do Sol, o movimento de translação dela, a impressão que dá pra gente que está aqui na Terra é que é o Sol que está girando ao redor da Terra. Então, do nosso ponto de vista, parece que o Sol vai andando pelas constelações, ele vai passeando pelas constelações. Então, primeiro ele passa pela constelação de Áries, depois de um tempo ele passa pela de Touro, depois pela de Gêmeos e assim por diante. Só que como as constelações têm tamanhos diferentes, algumas são mais largas e outras são mais estreitas, o período que o Sol passa por cada constelação vai variar. E é por isso que na tabelinha dos astrônomos, cada signo tem um número diferente de dias. E agora que a gente já sabe disso, vamos começar a entender por que os astrônomos estão falando que as datas dos signos estão erradas. A gente aprende na escola que a Terra faz um movimento de translação ao redor do Sol e também um movimento de rotação em torno do seu eixo. Só que tem um outro movimento que a Terra faz que não é muito falado, que é o movimento de precessão. E esse movimento, ele parece isso aqui, parece um peão. Só que esse movimento é muito lento. Para vocês terem uma ideia, para a Terra completar uma volta dessa, demora mais de 25.000 anos. E desde que a astrologia começou a ser desenvolvida mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje, que foi 2.600 anos, esse movimento de precessão já fez a Terra dar uma giradinha. Então, se há 2.600 anos a Terra estava assim, hoje em dia ela já está um pouquinho assim. E por causa disso, o período que o Sol passa por cada constelação não coincide mais com as datas que a gente conhece dos signos astrológicos. Então, por exemplo, no final de março, que é quando astrologicamente o Sol está em Áries, astronomicamente o Sol está passando pela constelação de Peixes. E agora você deve estar pensando, bom, então realmente os signos mudaram, Porque o que conta é o Sol passando pelas constelações, certo? E não, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque signo não tem nada a ver com constelação. Signo é uma coisa, constelação é outra completamente diferente. A única coisa que os dois têm em comum são os nomes, e é por isso que confunde tanto. Você sabe o que realmente são os signos? Os signos são áreas celestes de 30 graus cada. Simples assim. Lá em 600 a.C., que foi quando a astrologia começou a tomar a forma que a gente conhece hoje, os pensadores da época, depois de muita observação e muita pesquisa, resolveram dividir o céu em 12 setores, que são os 12 signos. Só que eles precisavam dar nome a esses 12 signos. Então eles olharam para o céu e tiveram a ideia de dar para os signos os mesmos nomes das constelações do zodíaco. Então, para aquele signo 1, eles resolveram dar o nome de Áries, porque naquela época, lá em 600 a.C., a constelação de Áries estava mais ou menos ali naquele setor do signo 1. Para o signo 2, eles resolveram dar o nome de Touro, porque naquela época a constelação de Touro correspondia mais ou menos àquele setor do signo 2. E assim eles fizeram com todos os 12 signos. Ah, mas e o 13º signo? Bom, eu sinceramente não sei se na época que eles batizaram os 12 signos, essa constelação de Ofiuco não era conhecida, ou então se ela era conhecida e eles simplesmente não quiseram usar o nome dela, porque tinham 12 signos e se tivessem 13 constelações, uma ia ter que ficar de fora de qualquer jeito. Se tivessem 20 constelações, 8 iam ter que ficar de fora. Mas, de um jeito ou de outro, isso não importa, porque as constelações só serviram de
de inspiração para dar nome para os signos. Inspiração, só isso. Vocês percebem agora que signo não é constelação? A astrologia ocidental tem como base o planeta Terra. Toda a astrologia foi desenvolvida com base nas qualidades primitivas, né, quente, frio, úmido, seco, que deram origem aos temperamentos e aos 4 elementos, que se desdobram nos modos cardinal, fixo e mutável, que tem relação com as estações do ano, né? Os signos cardinais iniciam as estações, os fixos estabilizam as estações e os mutáveis preparam para as novas estações. Então a base da astrologia é a Terra. A astronomia e a astrologia são estudos diferentes, com propostas diferentes, e a gente não pode confundir os dois e achar que um tá certo e o outro tá errado. O céu astronômico é diferente do céu astrológico e não tem nenhum problema nisso. Bom, espero que você tenha entendido tudo isso, e se vier alguém falar pra você que os signos mudaram, você fala não, os signos não mudaram, e pode mandar aqui o link do vídeo. Não esqueçam de dar like, se inscrever aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!